Porque muitas vezes a pessoa que faz low carb não emagrece. Porque talvez você até já tenha feito low carb e não tenha emagrecido, ou emagreceu e voltou a recuperar o peso depois. Um dos motivos é esse. Porque foi mudança muito brusca, não deu conta por muito tempo, acabou desenvolvendo uma certa ansiedade ao comer maior, que depois levou você a ser mais compulsiva, principalmente por carboidrato, por doce, por pães, por cucas, por bolos. E outro motivo que faz muitas pessoas que fazem low carb não emagrecer é porque muitas receitas ditas low carb, e de fato são low carb porque são baixo carboidrato, mas elas vão acabar sendo ricas em gordura. E gordura é o macronutriente que a gente menos deveria consumir na nossa alimentação ao longo do dia, em menor quantidade. Por que vocês acham que é assim, gente? Que gordura tem 2 vezes mais calorias do que carboidrato. Então, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Então, quando você vai lá fazer um bolo, que você não vai mais usar farinha de trigo, porque tem carboidrato, e vai botar uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoas, uma pasta de amendoim, você está mais do que dobrando as calorias. E aí acontece uma coisa no nosso pensamento. Naturalmente a gente pensa que se é low carb, é à vontade. Então eu posso comer um pouquinho mais. E não é. Não é à vontade. Por quê? Porque você na receita provavelmente dobrou as calorias usando uma gordura no lugar do carboidrato. E isso pro peso não vai ajudar. Não vai fazer você emagrecer. Vai só atrapalhar, fazendo você ganhar mais peso. Aí o que você vai pensar? Poxa vida. Já não tô comendo carboidrato como eu gostaria, tô aqui sofrendo por causa disso e ainda tô engordando. Então eu não quero mais saber de nada. Você não vai mais conseguir pensar em outra estratégia que dê certo, porque você acreditava fielmente que era a low carb, que era o carboidrato. Aí você vê que você baixou o carboidrato e não deu certo, então nada mais dá. É o que a gente vai pensando. Então, muitas receitas low carb vão ser muito ricas em gordura e isso aumenta as calorias totais que a gente consome. Ainda podem acontecer compensações. Pelo que eu falei, tô deixando de comer carboidrato, o nosso corpo precisa de carboidrato. A energia do dia a dia que a gente vai ter para trabalhar, para estudar, para fazer exercício, também vem da glicose. Então a gente precisa, quando a gente limita essa glicose, esse carboidrato para o nosso organismo, ele reclama. E a gente vai desenvolvendo a tal da compulsão, a tal da ansiedade ao comer, e a gente vai se compensar. Porque a pessoa pensa que é só o carboidrato que engorda e que o resto pode comer à vontade. Aí vai lá comer, ao invés de comer um sanduíche de 2 fatias de pão, um ovo, uma fatia de queijo, alface, tomate, ela vai lá e come 5 ovos com 5 fatias de queijo. Tem 3 vezes mais gorduras, tem 3 vezes mais calorias do que o sanduichinho lá, basiquinho, com um pãozinho integral. Mas o problema é o carboidrato na cabeça da pessoa, muitas vezes. E não é. Então, eu já vi pessoas fazendo low carb que chegaram no consultório pra mim, tá? Que não estavam conseguindo emagrecer, estavam ganhando peso e estavam fazendo low carb. E aí o detalhe, muitas vezes, gente, mas muitas vezes, a pessoa que tá fazendo low carb, ela não tá comendo fruta, ela não tá comendo arroz, ela não tá comendo pão, mas ela tá sendo, em alguns momentos, compulsiva por doces, que é carboidrato puro e que vai elevar a glicemia muito mais do que uma fruta, que vai fazer você ganhar peso e acumular gordura em regiões como a barriga, por exemplo, muito mais intensamente do que uma fruta, do que um pão, do que um arroz. Também acontece isso, né? De deixar de comer o arroz lá no churrasco de domingo para poder comer um pouco mais de maionese. Gente, é uma troca que não faz sentido. Pensem comigo. Primeiro, se você está fazendo low carb, você não precisaria deixar de comer o arroz. Se ele estiver ajustado dentro do que você precisa de diminuição de carboidrato para emagrecer, não precisa tirar o arroz.
Mas aí a pessoa vai lá na cabeça dela, ela tá fazendo low carb, não pode o arroz. Por essa lógica, a maionese também não poderia. O que tem na maionese, gente? Batata. Batata é o quê? Carboidrato? Do mesmo jeito que o arroz. Então, se o arroz não pode, por que a batata pode? E ó, parênteses, os dois pode. Você pode comer arroz e você pode comer batata. E comparando ainda, se a gente deixa de comer o arroz para comer mais maionese, a gente não tá comendo só a mesma quantidade de carboidrato, como tá comendo ainda muito mais gordura junto com a maionese. Porque para fazer a maionese, vai ovos, tá? É proteína? É proteína. Mas o quanto de gordura vai fazer aquele cremão lá? Então não faz sentido essa troca. Pior do que isso, gente, é não comer o arroz, não comer a maionese, comer só carne e salada, mas daí exagerar na carne. Ah, é só carne, então eu vou comer à vontade. Não! Porque é calorias. Não importa se tá vindo da carne, não importa se tá vindo da batata, do arroz. É caloria. Se você comer lá 1 quilo de carne no churrasco, só com salada, você comeu um monte de caloria. Não vai fazer diferença nenhuma se você tivesse comido 2 pedaços de carne e arroz e maionese junto. Dá na mesma. Se bobear, você vai ter consumido menos calorias ainda comendo arroz e maionese em quantidades adequadas. E carne em quantidades adequadas. O problema é a forma como a gente pensa essas coisas. E ainda, às vezes, a pessoa que está fazendo low carb, ela não come fruta, ela não toma suco de fruta, porque tem carboidrato. Então, suco de laranja depois das 8 da noite, nem pensar por causa do carboidrato. Mas bebe cerveja todo final de semana, bebe álcool ao longo da semana, caipirinha. O que tem na bebida, gente? Carboidrato! Aí você deixou de comer a fruta, que é saudável, que é nutritiva, que tem carboidrato? Tem frutose, numa quantidade pequena, que vai te trazer antioxidantes, que vai te trazer minerais, que vai te trazer fibra, que vai fazer o teu intestino funcionar, que vai fazer a tua pele ficar mais hidratada, que vai fazer o teu cabelo ficar mais bonito, a tua unha ficar mais forte. Você deixou de comer isso porque tem medo de carboidrato, mas tomou cerveja o fim de semana todo, que também tem carboidrato, que tem álcool, que não vai ter minerais, não vai ter nutrientes, não vai melhorar o cabelo, vai destruir o intestino. E eu não sou contra a bebida alcoólica. Lá de vez em quando eu também bebo. O que não faz sentido é fazer essas trocas. E se você quiser emagrecer e trocou a fruta, o suco de fruta, mas não tá comendo isso, mas tá tomando cerveja fim de semana, caipirinha, não vai emagrecer. Por quê? Porque 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 de carboidrato tem 4. De novo, você fez uma troca, uma compensação que não vale a pena do ponto de vista calórico nutricional. Então, não vai emagrecer. E aí, o que vai acontecer? Tô comendo só carne e salada e não tô comendo fruta e não tô tomando suco de fruta e tô engordando. Por quê? Porque não foi feito o ajuste adequado. Não tem a menor lógica e vai acabar gerando compulsão e mais ansiedade.